pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fabíola e hoje a nossa aula, sétimo ano, vai ser sobre advérbios, né? Esse conteúdo, pessoal, encontra-se na página 60, ok? Iniciando, né? Gente, né? A língua portuguesa, né? Existem vários termos que expressam características e funções diferentes, né? Dentre eles são os advérbios, assim como a gente viu lá o que são os substantivos, o que são os verbos. Hoje a gente vai falar sobre os advérbios e como que eles são classificados, porque, pessoal, tudo pode ser um advérbio, né? E eles podem modificar várias classes gramaticais. Então, o advérbio, vocês vão perceber que a gente utiliza muito, né? E eles têm valores sintáticos diferentes. Então, aqui, quando a gente for ver um exemplo, quando vocês forem fazer os exercícios, é importante que vocês tentem identificar quais são os valores daquele advérbio dentro daquela frase, ok? Os advérbios, gente, eles podem modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo, né, um outro advérbio, ok? Por conta disso, né, ele pode ser usado em diferentes circunstâncias. E são essas circunstâncias, pessoal, que a gente vai aprender, né, quais são os valores dela aqui. Como, por exemplo, para se referir a tempo, lugar, modo, intensidade, condição, né? Então, os advérbios, pessoal, eles podem ser advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de condição, de meio e entre outros que a gente vai ver aqui, de modo também, tá? E é comum que um advérbio venha precedido por vírgula em uma frase, né? Isso porque são palavras que expressam destaque quando são utilizadas. Toda vez que você vê um advérbio, ele vai estar modificando ou um verbo, ou um adjetivo, ou um outro advérbio. Quando não for um advérbio sozinho, vai ser uma locução adverbial. Então, pessoal, ele sempre vai vir entre vírgulas. Isso daí é uma dica muito importante, ok? Classificação dos advérbios, né? Os advérbios podem modificar, né, como já disse, uma diversidade de classes de palavras. E assim, gente, eles exercem a posição de modificador, né, diante de qualquer situação. Além disso, são palavras que se flexionam nos graus comparativo, né, e superlativo, além de se dividirem em 7 tipos diferentes. Então, a gente vai ter 7 tipos de classificações. Na verdade, aqui a gente pode ter muito mais, mas esses daqui são os principais, ok? Advérbio de modo. Então, dentro de uma frase, toda vez que você tiver assim, bem, depressa, devagar, é a forma, né, que eu estou falando a respeito de alguma coisa, é o modo como aquilo está sendo, né, posto. Então, você vai ter um advérbio de modo, né? Eu não coloquei aqui, pessoal, exemplos em frases, mas a gente vai ver isso num outro momento, ok? Quando você vai ter advérbio de intensidade, ó, bastante. Ele é bastante elétrico, né? Quando eu tô falando, por exemplo, de uma criança, né? Então, por exemplo, nesse caso, a intensidade que ele, né, que a gente está tentando falar. Bem, demais, mais, menos, né? Eu gosto disso demais, por exemplo. Intensidade, eu gosto disso muito, né? Advérbio de lugar, quando a gente está indicando lugar dentro de uma frase. Abaixo, acima, diante, ali, aquém, aqui, trás, meio, onde, perto, através, dentro, entre tudo outros, tá? Advérbio de tempo, agora, ainda, amanhã, ontem, antes, breve, cedo, tarde, então, né, hoje, jamais, logo, nunca, ontem, tudo vai indicar tempo dentro dessa frase. Advérbio de negação, não, nunca, ok? Advérbio de
Afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente. Advérbio de dúvida, caso, porventura, possivelmente, provavelmente, talvez, ok? Locução adverbial, pessoal. Né? As locuções, né, elas são... Quando a gente vai ter uma locução adverbial, uma locução adverbial, quando, né, os adjetivos se juntam, né, a uma preposição, né, você vai ter uma preposição e um substantivo ou um adjetivo, ok? Então, a gente vai ver aqui um quadrinho, por exemplo, com alguns exemplos de locução, né, adverbial. Abaixo de, antes de, através de, em vez de, acerca de, ó, acima de. Quando eu falo acima de, eu tô falando de advérbio de quê? Ó, acima, de abaixo, lembra? Então vai ser advérbio de lugar. Essa locução tá demarcando lugar, ok? Diante de, junto a, junto de, em razão de, em razão disso. Tudo são locuções adverbiais. No exercício de vocês, vocês vão ver como que isso é cobrado, ok? E aí, dependendo de como for o desenvolvimento de vocês, eu vejo o que eu posso fazer para vocês identificarem melhor e por aí vai, tá bom, pessoal? Por hoje é só e não deixem de fazer as atividades.